Oi, gente, olha aqui nós de novo, exatamente. Hoje mesmo, sábado, nós vamos simplesmente ter uma aula. E essa aula, ela é muito importante, assim como as outras. Mas, gente, essa é uma chave que eu explodi a minha cabeça. Uma delas, né? Porque eu aprendi que quando a gente faz perguntas, a gente simplesmente transforma a nossa vida, transforma as nossas percepções. E hoje a chave que nós vamos virar é a chave da pergunta. Você sabe fazer pergunta? Você normalmente pergunta ou você tem vergonha de perguntar? Você tem vergonha de fazer perguntas e achar que você é um bobo, é um burro? Né? Porque muitas pessoas às vezes riem da pergunta que a gente faz, ou as pessoas nos acham ignorante porque nós estamos fazendo uma pergunta, mas acredite, às vezes a pergunta que você está fazendo é a pergunta que a maioria sequer tem coragem de fazer. Então é assim, ó, o seguinte, a pergunta é a capacidade de extrair, é sondar, né? Seja na sua profissão, seja no teu relacionamento, onde quer que você esteja, seja o que você esteja vivendo, você precisa aprender a fazer as perguntas. Perguntas certas, respostas corretas, tá? Como que funciona isso? Então tá. A gente às vezes se pergunta, às vezes a gente faz pergunta para Deus, mas será que nós estamos fazendo a pergunta certa? Ou será que também nós já temos a resposta e não estamos identificando que Deus já deu as respostas, que nós já temos as respostas para tudo aquilo que nós estamos querendo, né? E na verdade talvez nós já tenhamos as respostas? Pois é sobre isso que nós vamos aprender hoje. Perguntas é simplesmente porque o mundo, ele não gira através das respostas, mas sim das perguntas, ok? Gente, pois é, acreditem se quiser, mas o nosso cérebro, a nossa mente, essa coisa poderosa que nós temos aqui, ela tem todas as respostas das quais nós precisamos. Mas qual a dificuldade que nós temos de ter esse entendimento? Por que às vezes a gente fica sem saber o que fazer? Por que às vezes a gente sequer sabe fazer as perguntas corretas? E lembre-se, ó, quando você faz perguntas, o teu cérebro, a tua mente, ela começa a pensar para poder te responder, porque todas as respostas já estão dentro de nós. Mas quando você faz uma pergunta para você mesmo, a tua mente, ela automaticamente ela começa a buscar ali no drive dela a resposta, porque ela já sabe que a resposta existe. Então ela começa a buscar a resposta e aí vai vindo os seus insights, vai vindo aquilo que você precisa. Então, sim, toda a resposta que você precisa e que você está buscando já está dentro de você. Você vai ter que começar. Gente, a sabedoria, ela mora na pergunta. Então, quando a gente aprende a fazer perguntas e perguntar mesmo, questionar sobre tudo, a gente tem que aprender a questionar, aprender a perguntar, porque senão a gente vai sendo levado por tudo que o outro nos diz. Mas será que o que o outro está nos dizendo é realmente verdade? Realmente é dessa forma? Porque às vezes a pessoa está te dizendo algo que vem daquilo que ela acredita, daquilo que ela viveu, daquilo que é a crença dela, mas não que seja verdade, né? Então nós temos que saber discernir o que é realmente verdade, o que realmente é fato daquilo que o outro está dizendo para você, porque pode ser o que ele acredita, que é a crença dele, que é aquilo que ele viveu, que é aquilo que ele aprendeu, mas não necessariamente que seja verdade. Nós sabemos que os nossos pais foram os nossos maiores bloqueadores, foram os que mais nos colocaram crenças, né? Então o que a gente entende? Mas será? Vamos começar assim a questionar os nossos pais. Será que isso que nossos pais nos ensinaram é realmente verdade? Ou será... Então olha só, o segredo da pergunta é a resposta da pessoa. Quanto mais você faz pergunta para a pessoa, mais você vai sabendo qual a outra pergunta que vai fazer. Por exemplo, as pessoas às vezes perguntam, tá, mas eu faço uma pergunta, e depois, qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta vai vir dependendo da resposta que você obteve. Então é muito interessante você estar atento no que você está perguntando, no que o outro está respondendo, para daí então você saber fazer a próxima pergunta. Tá? O que move o mundo realmente são as perguntas e não as respostas. Pergunta começa com diálogo, né? E então assim, você tá num diálogo, vamos supor que você é um vendedor, você é um representante, você começa a sonda aquilo que o teu cliente deseja, aquilo que o teu cliente quer, para aí depois das perguntas que você fez, você realmente identificar qual o perfil comportamental dele, como você vai fazer para vender o que você tem para ele, só depois realmente de fazer. Gente, será que realmente a gente faz perguntas? Por exemplo, a casa que você mora é a casa que você gostaria de morar? A gente faz essas perguntas pra gente mesmo? Eu acho que não, né? Então,
Por que que você tem esse carro? Você já se fez essa pergunta? Por que que você tem esse carro? Por que que você ainda trabalha nesse local que você trabalha? Você já se fez essas perguntas? A gente não faz, a gente não tem o costume de fazer perguntas para nós mesmos, muito menos para os outros, né? Por que que eu não viajo, né, para os lugares que eu desejo? Você já se fez essa pergunta? Você começou já a entender por que que isso acontece, né? Por que que você, por exemplo, se você hoje não tá com uma pessoa, se você não tem um namorado, se você não casou, você já se perguntou por que que você ainda não casou? Por que que você ainda não tem um companheiro? Você já se fez essas perguntas? Então, a gente não tem o hábito de se fazer perguntas, a gente não tem o hábito de fazer pergunta pro outro, até porque Gente, nós estamos no lugar que nós estamos hoje devido a não ter feito as perguntas certas ou sequer ter feito perguntas, tá? Quem não consegue fazer perguntas não consegue confrontar pessoas. Você é do tipo daquela pessoa que não gosta de confronto, que foge de qualquer jeito de uma DR, que foge de situações que vai fazer com que você gaste energia para poder explicar algo? Pois é, se você é uma dessas pessoas, provavelmente você não sabe fazer perguntas e muito menos você gosta de confrontar, né? Então, onde que a gente tem que entender e onde que a gente tem que aprender a fazer as perguntas? Fazendo. Como, né? Como fazer pergunta? Vai fazendo perguntas aleatórias, tanto faz, até você entender quais as perguntas corretas que você deve fazer para alguém, né? Então, fazer perguntas, gente, evita tolices. Eu acho isso muito interessante, realmente. Se você parar pra pensar, fazer perguntas. Gente, o tipo de pergunta que normalmente a gente deve fazer. Por exemplo, você vai numa loja, você quer comprar algo. Você foi lá, mas você nem foi com a intenção de comprar. Foi pro shopping. Não tô. Chega lá, você quer comprar alguma coisa. Você viu e falou, vou comprar isso aqui. Mas aí você tem que parar e fazer 3 perguntinhas. Eu tô precisando disso? Será que realmente eu quero comprar isso? E será que vale a pena eu comprar isso agora, nesse momento? Então, assim, são perguntas que quando a gente faz, a gente identifica se sim, se não, vale a pena. Então, isso é tanto no nosso trabalho, tanto no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal. Por exemplo, você responder alguém com grosseria. Antes de responder, se pergunta, eu iria gostar se alguém me respondesse dessa forma? Então, assim, se nós aprendêssemos a fazer mais perguntas, nós iríamos aprender a viver melhor, a olhar o outro diferente, a respeitar o que o outro diz, o que o outro pensa, porque é muito fácil você julgar e apontar o dedo pro outro, quando na verdade nem você. E olha só uma curiosidade, né? A gente tem que se perguntar se Jesus, qual que seria o posicionamento de Jesus nesse momento? O que que ele faria? Qual que seria a resposta? Qual seria a pergunta que ele faria, né? Então, quando a gente tem isso no coração, a gente tem que parar e pensar. Por exemplo, pergunta é igual esporte, você tem que treinar, tá? Treina para fazer perguntas, treina bastante. As perguntas são pontes para viver aquilo que a gente nunca viveu, bacana, né? Por exemplo, Salomão, ele virou Salomão porque aprendeu a fazer perguntas com Davi. Eu não sei se vocês sabem disso, mas Salomão foi quem criou a escola. Se vocês não sabem, estão sabendo agora uma informação top, né? Foi Salomão que criou a escola, que bacana. Então, Deus nos deu a sabedoria, mas ainda nós não aprendemos a usá-la. E é isso que nós... Então, olha só, a atividade que eu vou deixar para vocês é que vocês façam uma pergunta. Sejam intencional, lembra da chave da intencionalidade. Comece a fazer perguntas para as pessoas. É muito fácil descobrir, por exemplo, uma pessoa quando ela está mentindo. Você faz uma pergunta sobre o que ela provavelmente está mentindo e depois você faz uma pergunta aleatória onde ela vai responder com um não. Uma pergunta que vai fazer com que ela responda com um não. Se a expressão que ela disser não, com a pergunta aleatória, for igual a resposta que ela disse não quando a pergunta foi se ela estava mentindo ou algo desse tipo, você vai saber identificar quando ela mente. Gente, isso é fantástico, você descobrir o comportamento das pessoas através das perguntas, você descobrir se a pessoa está mentindo ou não através de perguntas, isso é incrível. Então você vai treinar a fazer perguntas. Faça pergunta para você, faça pergunta para as pessoas com quem você convive e como... Gente, então façam as perguntas, perguntam seus colegas de trabalho, pergunta aí pro pessoal que você convive, tua família, seja quem for, treina a fazer perguntas e vocês vão começar a observar como elas respondem. Faça uma pergunta de algo importante, depois faça uma pergunta aleatória, só para você perceber a expressão da pessoa, como ela age, né? Então eu quero que vocês me falam esse insight, eu quero saber se vocês estão fazendo as perguntas, as atividades.